Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu trago resenha sincera para vocês desse lançamento aqui da Princípio, o protetor solar com cor da marca. Tô falando aqui desse produtinho, fator de proteção solar 70, cobertura de base fluida, toque seco, anti-oleosidade, proteção contra a radiação ultravioleta UVA e UVB, o PS05. A Princípio acabou de lançar esse produto aqui e assim que eu vi esse lançamento já fiquei curiosa para testar, já fiz alguns testes e hoje trago as minhas impressões para vocês, inclusive aqui de cara lavada, né? Com muitos produtos da marca, e assim que eu vi esse produto aqui, me lembrou muito um que eu já estava testando, que é o Ultra Cover da La Roche. A última vez que eu fui no dermatologista, ela me deu algumas amostras para testar. E essa aqui é a última que sobrou, né? Eu deixei de propósito, justamente para fazer uma resenha comparativa para vocês. Então hoje eu vim falar um pouco aqui, né, sobre esse lançamento aqui da Princípio, mostrar para vocês o resultado na pele e falar as minhas impressões sobre o produto. E além disso, né, fazer aí um comparativo com o Ultra Cover da La Roche, já que tem várias semelhanças aí entre os produtos. Então se você tem curiosidade em relação a esse produto aqui e principalmente tem a pele igual a minha, né, que não é aquela pele que você costuma encontrar aí pela internet, né? Tanto que eu vim aqui corajosa, de cara lavada, pra mostrar pra vocês. E geralmente a gente vê rostos perfeitos, com a pele lisinha. Não é o meu caso aqui. Vou explicar pra vocês como que é a minha pele. Eu tenho bastante mancha de melasma, principalmente aqui na região média do rosto. Também tenho aqui acima dos lábios. Estou com algumas marcas também de acne tardia, né? Acne da mulher madura, uma vez que eu tenho 39 anos, então geralmente costuma aparecer acne essa parte aqui próximo ao mento, né? Próximo ao queixo, no terço inferior da face, né? É muito comum aparecer essas espinhazinhas aqui. Eu estou com algumas marquinhas recentes, estou com uma aqui no nariz também, vocês podem ver, né? Enfim, meu rosto não tá legal, além disso é uma pele madura e além disso é uma pele muito reativa. O que isso significa? Eu não consigo usar qualquer coisa no meu rosto, gente. Por exemplo, o filtro solar comum, já começo falando, né, sobre a marca. O filtro solar comum da Princípio, o branquinho, não me adaptei a ele, não achei que acentuou muito bem na minha pele. Fiz alguns testes, tanto utilizando ele sozinho, quanto utilizando por cima ou por baixo de alguns produtos, né, seja por baixo de maquiagem, ou seja por cima de um hidratante, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa que eu não, apesar de eu ter essas manchas aqui na pele, eu não consigo utilizar ácidos o tempo todo no meu rosto, porque agride muito a barreira cutânea da minha pele e durante muito tempo eu utilizei ácidos fortíssimos de maneira incorreta. Porque eu tenho sardas desde quando eu era criança, desde quando eu era bem novinha. Então eu passei pela adolescência ali nos anos 2000, né, onde era muito comum, assim, bullying, sarda era uma coisa feia, mancha, era uma coisa que eu tinha muita vergonha, não gostava. Então eu colocava muito ácido no meu rosto sem orientação, né, sem ter acesso a serviços médicos, né, sem ter acesso a uma dermatologista. Utilizei muito ácido sem a devida proteção, que acabou sensibilizando a minha pele. Isso significa que eu não consigo utilizar ácidos hoje muito fortes no meu rosto, senão a pele dá efeito rebote. A mesma coisa é que eu sinto em relação à textura da pele em si. O que eu percebo? A minha pele é uma pele mista para seca, porém, se eu utilizo produtos que são muito voltados para a pele seca, como eu acho que é o caso do protetor solar da Princípio, o branquinho, o convencional, que eu não tenho mais aqui agora para mostrar para vocês, mesmo a minha pele sendo mais seca, se eu utilizo ele, eu sinto que fica muito carregado na minha pele e tende a exacerbar esse quadro de acne tardio que eu tenho. Então, apesar de ser uma pele seca, né, por conta da idade, por conta dessa utilização de ácidos ao longo do tempo, né? E mesmo agora, fazendo certas pausas, eu coloco um pouco de ácido na minha pele para ver se dá uma melhorada. Não consigo utilizar produtos muito hidratantes, senão eu percebo um resultado muito oclusivo, né? Minha pele não fica legal. Ao mesmo tempo, eu não consigo utilizar produtos mais sequinhos, porque eu sinto uma necessidade maior de hidratação na pele. E qual que é um outro problema também? Eu faço medicina, tô sempre com roupa clara, tô sempre com jaleco. Além disso, todas as minhas coisas são brancas, né? Como vocês conseguem ver aqui, ó, roupão branco, toalha branca, eu gosto muito de branco. Não tenho paciência mais para ficar enchendo a minha cara de maquiagem, eu não gosto daquele resultado carregado. Se você já passou dos 30 aí, né, assim como eu, tá chegando nos 40, eu acho que você vai me entender. A gente vai percebendo que menos é mais
quanto menos coisa a gente coloca na pele, né, melhor o resultado, melhor a aparência também, né, quando a gente deixa aquela pele muito carregada de maquiagem, não fica um aspecto legal, eu pelo menos não me sinto mais confortável em ficar utilizando muita maquiagem, embora quem tenha melasma, assim como eu, precise de um produto de cobertura de base para proteger não só contra a radiação ultravioleta, mas contra a luz visível, não consigo mais utilizar um produto de cobertura de base no meu rosto inteiro, porque eu acho que fica muito carregado, sabe aquela cara de cera, assim, não tenho paciência. E a mesma coisa também com roupa, né, no meu caso aqui com jaleco, com toalha, eu não suporto deixar marca de maquiagem nas coisas. Então, como que eu costumo fazer, né? O que eu percebi ao longo do tempo, o que funciona melhor para mim e Mari? Eu passo um filtro solar branquinho antes no rosto inteiro e passo um protetor solar com cor ou uma base somente nas manchinhas, para cobrir somente as manchas. Então, vocês podem ver, ó, que é uma pele que tá toda... tem sarda, tem melasma, tem marca de acne. Hoje eu vim aqui bem vida real para vocês. E esse produto aqui, sendo vendido pelo valor de R$49 lá no site da Principia. Eu achei legal que a Principia colocou 7 opções de cores, né? Então atende bastante subtipos aí de pele, de cor de pele. Aí, falando da embalagem primeiro, né? Vem nessa caixinha aqui, quando você abre, tem essa bisnaga com a quantidade, a volumetria de 30 ml. Achei que vem pouquinho o produto, né? 30 ml. Bem semelhante a uma embalagem de base. E a embalagem vem muito parecida com o Ultra Cover da La Roche. Se você já utilizou o Ultra Cover da La Roche, né, você vai ver semelhantes. Atualmente eu só tenho aqui uma amostrinha do Ultra Cover mesmo, não tenho a embalagem grande. Eu optei por pegar lá no site da Principia esse produto aqui na cor 2.0, semelhante à cor que eu tenho do Ultra Cover da La Roche, que é 2.0. Mas já adianto que embora o ambiente aqui, né, do meu banheiro esteja escuro e não tá refletindo muito bem como que tá a minha pele, eu acho que eu consigo utilizar, eu acho que na próxima eu vou comprar a cor 1.0. Essa cor aqui até que deu certinho, mas como eu tô utilizando ácido, né, eu percebi assim que tá um subtonzinho acima. Então eu prefiro comprar a cor 1.0 na próxima e dar uma corada no rosto, vamos dizer assim, com um pó no tom um pouco mais escuro ou com um blush, por exemplo. Ah, Mari, mas você tá falando aí então que na próxima você vai comprar 1.0? Então significa que você gostou do produto? Que você vai comprar? Então, gente, gostei e sim, eu compraria de novo porque eu gostei muito dele, eu achei um excelente custo-benefício. E ele tem realmente aspecto de base, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mais uma crítica que eu coloco aqui, né? Primeiro, em relação à volumetria, 30 ml só. Uma coisa positiva é em relação ao preço, achei bom, o preço R$49, né? Bem competitivo, mas realmente 30 ml é pouquinho. Mas vocês vão ver que ele tem uma espalhabilidade muito boa. Eu prefiro utilizar com o pincel, vou mostrar aqui, do que utilizando com os dedos, mas com os dedos também você tem uma espalhabilidade boa, né? Tem um aspecto assim bem fluido, mas marca a mão, carimba tudo que tiver por perto. Por isso que eu prefiro utilizar com o pincel, até para ter um aspecto mais natural na pele. Outra crítica em relação a ele é na própria embalagem, em relação ao biquinho, que é a abertura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha só, ele tem esse tipo de bico aqui, ó. Olha lá. Vocês podem ver que o meu, olha como que tá todo melecado. E essa é a minha crítica, né, pra Principia em relação a esse produto. Eu não gostei dessa embalagem. Acho que tinha que ser um biquinho semelhante ao filtro solar, por exemplo, da Skin, que é aquele biquinho compridinho, assim, semelhante também ao óleo da Mise en Scène, o Perfect Serum pequenininho. Se vocês têm aí, vocês sabem o que eu tô falando, que é aquele biquinho assim, compridinho, é bem fininho, que acaba controlando aqui a dosagem do produto. Porque o que acontece? Esse produto aqui, ele tem uma textura, um sensorial bem fluido. E isso é bom, isso é algo positivo. Eu gostei nesse produto porque ele acaba me dando um acabamento bem leve. Não é aquela textura pesada como o Episol Color, por exemplo, né, que fica aquela massa corrida. Não. Então já adianta assim, para você que gosta de produtos mais fluidos, que tem a pele que já passou aí dos 30, que não gosta de nada muito carregado, mas que quer uma cobertura boa de manchas, você vai gostar. Agora, se você tem ali 18, 20 anos, tem a pele muito oleosa, também já adianto que talvez você não goste, a não ser que você cele bastante, porque ele tem um aspecto assim mais molhado, mais cremoso e mais fluido mesmo.
E isso é muito bom, só que ele vaza, aqui já tá pingando, ó. Ele vaza da tampa e por mais que você enrosque, a tampa é de enroscar, só que ela não tem lá no fundo aquele pininho que geralmente tem nas bases. Então quando você abre a embalagem, desenrosca, olha só, tá tudo sujo, ó. Tanto que a minha caixa também já tá toda melecada, porque é aquela embalagem que faz muita sujeira e eu não gosto. Eu gosto de tudo limpinho, organizadinho, eu sou um pouco chata com isso. Então isso aqui é uma crítica. É um produto que apresenta aí 14,5% de mix de filtros para radiação ultravioleta na composição, mais 5% de niacinamida. Tá falando que tem a cobertura de base, isso é verdade, eu vou mostrar aqui. Tá falando que é fluido, verdade também. Toque seco, anti-oleosidade. Anti-oleosidade sim, mas um toque seco não. Não concordo. É a mesma questão do filtro solar sem cor. Ele não tem toque seco, ele é bem molhadinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na pele, então, finalmente, né? Vou começar passando aqui. Ó. Ah, Mari, você parece que a cor 2 tá até mais clara pra você, gente. É a impressão aqui na luz mesmo do banheiro. Uma coisa que é legal, a cor não oxida, tá, gente? Eu odeio filtro solar, né, protetor com base, e até base que oxida e que deixa o rosto laranja, tipo Trump, assim, não fica assim. Eu vou passar um pouco aqui também pra vocês verem. Podem ver que eu tô usando só o que tá escorrendo aqui mesmo da embalagem, o que acaba tendo um bom rendimento, só que é ruim porque ele escorre. Olha só, já fez bagunça aqui na minha pia. Isso é um ponto negativo. Eu vou utilizar esse pincel aqui da Real Technique, que eu tenho esse kit dos pequenininhos, que eu gosto bastante. Deixa eu virar a câmera. Olha só, vou começar a espalhar aqui. Tá vendo? Ele é bem fluido, espalhabilidade muito boa. O que eu senti também ao longo do tempo, já tem mais ou menos um mês que eu tô utilizando. Queria realmente fazer uns testes antes de ir falando pra vocês, né? Porque é ruim, às vezes, já ir gravando sem ter uma percepção real sobre o produto. Não achei que ele arde os olhos, ó, você consegue utilizar aqui bem rente aos olhos, que ele não arde. Mas se entrar dentro do olho, né, se tiver contato aqui com a esclera, vai arder. Só que é um produto que não, de uma maneira geral, assim, não é aquele produto que só de chegar perto dos olhos que arde, como Neutrodina, por exemplo, que eu já testei aqui, ou Episol Color, que você acaba ficando quase cega. Gente, vocês podem ver como que o aspecto sensorial é molhado. Então, assim, Mari, eu só gosto de produto ultra seco. Não suporto o produto que dá esse glow na pele. Passa longe, você não vai gostar. Agora, se você, assim como eu, né, já tem a pele um pouco mais envelhecida, qualquer produto que você passe que é um pouco mais molhado, você percebe que dá uma hidratação melhor na pele. Aí ele aceita camadas, assim, mais um pouquinho aqui, só onde eu tenho mais manchas. Pra vocês verem que realmente, ó, a cobertura as minhas manchas são bem escuras, né, então assim, não tem tanto milagre. Vou passar com o dedo aqui também pra vocês verem que funciona. Demora um pouco mais a secar. Eu vou selar aqui com um pó. Tem um acabamento bem hidratante, isso eu gostei muito. Vou mostrar pra vocês como que fica o acabamento na pele. Geralmente eu passo só aqui nas manchinhas e por baixo eu passo um filtro solar sem cor. Eu acho que é melhor, principalmente nessa área aqui, quando esbarra alguma coisa, né? Às vezes uma gola de uma blusa, você vai cumprimentar alguém, ou até assim, roupão, você acaba não correndo risco de carimbar. Jaleco também, né? Não carimba. Olha só, achei o resultado bem satisfatório. Olha, dá esse brilho, tá vendo? Na pele. Eu amo esse tipo de resultado, né? Quem já passou dos 30 geralmente gosta. Agora, se você tem 20 anos e já tem a pele mais brilhosa, vamos dizer assim, não costumo gostar tanto, né? Então, talvez você não goste desse produto. E o da La Roche, ele tem uma cobertura, eu acho que mais leve que o da Principia. Deixa eu colocar aqui o da La Roche pra vocês verem. Ele é mais fluido. O da La Roche pra vocês verem. E o da Principia. Ambos não oxidam. Esse aqui é o da La Roche. Esse aqui é o da Principia. O da Principia tem um fundo mais rosado.
O da La Roche tem um fundo mais laranjado, mas ainda assim os dois não oxidam. Por mais que você espalhe, esse é o da Principia, esse é o da La Roche. Ó, o da Principia tem um fundo um pouquinho mais rosado. E ó, transfere e também transfere. Olha aqui, aqui é minha pele e aqui com ambos os filtros. A cobertura é média e aceita camadas, então você pode construir uma cobertura um pouco mais forte passando mais produto. Mas aí eu não curto tanto, porque senão começa a ficar com um aspecto mais pesado. Então prefiro assim, mostrar que a minha pele aceita, sabe? É assim mesmo, não é perfeita, mas que dê um brilhinho, uma hidratação, que é o caso aqui, ó. Eu vou selar também com o pincel da Real Techniques Mini, esse aqui de pó, que vem um kit, é mó bonitinho, vem esse aqui, esse uso muito, uso quase todo dia. Esponjinha e o de blush, que não tá aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí vou selar com o pó da Epsol, que eu gosto muito. Eu já falei aqui que eu não gosto do protetor com cor da Epsol, eu acho melequeira o acabamento, assim, parece boneco de cera. Mas o pó eu gosto. O pó eu gosto bastante. Aqui, gente, o que me incomoda de utilizar muito protetor com cor no rosto inteiro, o tempo todo, olha só isso aqui, ó. Não gosto dessa sujeirada. Não tenho paciência. Então, mesmo tendo muita mancha, melasma e tendo um rosto todo avacaiado, eu não gosto. Então, eu opto por utilizar geralmente um filtro sem cor e passo só nas manchinhas. Mas como hoje eu queria mostrar pra vocês o resultado, tô fazendo aqui o rosto completo. Ó, falo aqui sem parar e olha só como é que ficou o rosto. Ainda não secou totalmente, mas me dá um aspecto assim mais molhado no rosto que eu particularmente gosto. Traz um certo glow, uma certa hidratação mais fluida. Deixa eu dar uma selada aqui. Gente, esse é o resultado com a pele finalizada. Passei um blush, olha só. Tá aqui a mancha, mas eu achei assim que é um resultado de base mesmo. Olha, o que vocês acharam? Esse é o resultado com a make finalizada, né? Na verdade eu não usei muita coisa não, só dei uma selada aqui com o pó da Epsol e passei um blush. E olha só, dá aquele resultado assim de glow, né? A mancha tá aqui. Quem tem melasma sabe aí que é a vida. De maneira geral, eu achei bem ok, acabamento de base mesmo. E pelo preço e pela proteção que oferece, eu achei bem legal. O que vocês acharam? No dia a dia, inclusive, costumo sair assim. Com a diferença que eu passei hoje aqui no rosto inteiro e no dia a dia eu só passo um protetor branquinho, então aqui ao redor o acabamento fica um pouco mais leve e passo só aqui onde estão concentradas as minhas manchas. E fazendo um comparativo com os produtos de cobertura com cor que eu já tenho. O protetor solar da Principia estou gostando bastante de utilizar, achei um excelente custo-benefício. O único ruim mesmo que eu destaco é em relação a vir 30 ml só, mas geralmente é a quantidade que vem nas bases. E a questão da embalagem não ser muito prática, poderia ser igual esse da Latica aqui. Mas, de uma maneira geral, eu gostei, eu compraria de novo, porém eu vou comprar na cor 1.0, pra ficar um pouco mais branquinha. Mas, olha só, funciona bem, dá um glow na pele e oferece uma cobertura bem ok, assim, em relação a manchas. Ah, Mari, é a prova d'água?
Não muito. Se eu, sei lá, molhar minha cara inteira aqui, né, pegar uma chuva, vai dar uma derretida. Tanto que eu opto por utilizar, quando eu saio assim, né, com maquiagem por cima, eu gosto de utilizar esse fixador de maquiagem aqui, né, que ele é muito bom, esse japonês aqui, o Make Mist. Gosto muito de utilizar ele, aí eu passo aqui por cima e dá uma segurada. Acho que é uma boa quando eu vou assim pra algum evento, um restaurante, pra algum compromisso. Agora no dia a dia, aí eu vou e utilizo do jeito que eu falei com vocês mesmo. Eu acho o Ultra Cover ótimo, só que ele é mais caro que o da Principia e, assim, sendo bem sincera, né, o da Principia atende super bem. Ao contrário do protetor sem cor da Principia, que eu não gostei, esse com cor aqui eu gostei bastante. Esse da Latica aqui eu amo, amo mesmo, só que comparando com o da Principia, né, o da Principia oferece mais proteção, porque o da Latica ele não é bem um protetor solar com cor, né, ele é um BB Cream. Mas o acabamento dele também é muito bom, assim, bem, dá esse acabamento mais hidratante na pele, assim, dá aquele glow que a gente 30 mais espera. Esse da Áticos aqui eu gosto de utilizar só na praia mesmo, porque o acabamento que ele fica na pele não é legal. Nossa, eu fiz resenha, eu mostro pra vocês. Na resenha específica, pesquisa aí na caixinha do YouTube que vocês vão achar. Resenha Áticos, Maria Amaral, não fica bonita na pele, então eu gosto de utilizar só na praia mesmo, porque ele tem filtro físico na composição, protege super. Só que o acabamento é horroroso. E esse Epsol Color Pó aqui eu gosto muito pra selar, porque se você for buscar nesses protetores de cor, né, a proteção que realmente a pele precisa, você teria que utilizar muito produto. Então é melhor você utilizar um protetor branquinho por baixo e utilizar realmente o protetor de cor somente nas manchas. Eu acho que utilizando assim é o melhor custo-benefício, é a melhor forma de utilizar. Eu não gosto do Epsol Color de bisnaga, o líquido. Eu acho horrível. Ele é muito ruim mesmo, arde. O acabamento na pele não fica bom, já usei muito, mas aí a Mantecorp foi mudando a fórmula e eu não me adaptei. Mas o pó eu não fico sem. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês em relação a esse protetor que com cor, lançamento da Principia. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse protetor solar aqui que eu não tenha falado, vocês podem escrever aqui nos comentários, na medida do possível eu respondo todo mundo. Eu sou uma pessoa comum, normal, assim, gente como a gente, então pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa. Mas vocês podem escrever aqui embaixo, eu adoro interagir com vocês, né? Bato papo numa boa e costumo ser bem sincera aí nas minhas avaliações. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!